Então, gente, vamos iniciar o nosso estudo de hoje com a saudação afetiva dos corações fraternos que desejam sinceramente abraçar os outros com carinho e afetividade. Estou falando em meu nome e no nome de vocês. E desejamos que Jesus nos alcance, porque Ele está nos abençoando sem parar. O alcançar-nos não depende dele, depende de nós. Precisamos entrar na sintonia que nos colocaria ao alcance das vibrações que estão chegando. Os estudos aqui nesta sala, neste dia, são voltados para o melhor esforço de aperfeiçoamento das informações mediúnicas que as pessoas possuem. E ultimamente nós temos respondido questões contidas aí naquele livro que está sendo estudado pelo pessoal da casa e que levanta problemas, dificuldades, interrogações sobre aspectos do funcionamento do homem em face das indeterminações que ele possui quanto à mediunidade. E isto é sempre um problema constante mesmo. Todo mundo que estuda o assunto, quanto mais estuda, mais encontra questões que são levantadas após conhecimento mais recente. Quando o indivíduo estuda o degrau 19, ele passa a ter dúvidas sobre o degrau 20. Quando ele estuda o degrau 47, ele passa a ter dúvidas sobre o degrau 48. Então, quanto mais estuda, mais questões vão surgindo. Existe uma questão muito antiga que tem atingido os médiuns de todas as épocas neste fabuloso aspecto da mediunidade aqui no Brasil. Esse tipo de dúvida sempre atingiu os médiuns e é objeto de um capítulo aí do livro sobre qual é a vantagem que eu, médium, vou ganhar com a dedicação às recomendações sugeridas pelos dirigentes espíritas para os médiuns iniciantes e até para os médiuns já mais experimentados. O que é que eu vou ganhar com a prática da mediunidade? Então, esta pergunta as pessoas fazem e inevitavelmente tem que fazer o mesmo, porque tudo que a gente faz nesse mundo é movido por um interesse de ganho. Se eu não pensar em ganhar, se eu for ali naquela janela, olhar para lá de fora, se eu não estiver esperando ganhar nada com isso, eu não vou lá não, eu fico sentado aqui. Agora, se eu esperar ver uma coisa curiosa que está se prometendo e aparentando, aí eu corro lá para ver. Então eu espero matar aquela curiosidade, por isso que eu me movimento. Então, todos os movimentos da pessoa, do ser humano, são movidos, são determinados por um interesse. Então, o homem que procura trabalhar na sua mediunidade, no seu progresso mediúnico, ele está pensando em algum tipo de interesse. Qual é o interesse que você tem em mexer com a sua mediunidade?
quando você vai trabalhar com ela, é claro que o pessoal aponta algumas vantagens para você durante o seu decurso e sugerem algumas providências que necessitam de esforço. Você tem que se preparar, você tem que se aculturar, você tem que ler, aprender coisas. Então são dois tipos de preparo: um preparo físico e mental para os dias do processo fenomênico, e o preparo assim moral, o preparo moral que você deve ter para a abordagem do plano espiritual. E além disso, o preparo cultural para você ter mais entendimento e mais facilidade no crescimento da sua relação mediúnica com as suas, em face das suas expectativas. Todo médium quer crescer, quer se desenvolver, quer se aperfeiçoar, e ele pode até estabelecer qual é um ideal mediúnico para ele. Eu queria ser mesmo, é assim que nem o Chico Xavier. Mas se eu não chegar a ser o Chico Xavier, eu me contento com ser igual ao Carlos Bacelli. Agora, menos do que isso, faz favor, não estou muito afim não. E o que nós vemos é que 99,90 e tantos % não chegam a ser que nem o Carlos Bacelli, nem que nem o Benedito Peixoto, que é um médiozinho melhorzinho aí. Ele às vezes não passa de um sujeito muito simples, que não está produzindo fenomenologia quase de valor ostensivo nenhum. Ele fala, mas é isso é para isso que eu estou trabalhando, é para isso que eu estou lutando. Eu queria ser muito melhor do que eu estou conseguindo ser. Eu estou fracassando. Bom, esta é uma pergunta que está aí na base deste capítulo do livro que está sendo estudado. Que número é esse capítulo aí? Esse último aí? Campos de luta. Então, esse capítulo aí, o miolo dele traz esta questão aqui. E aí então importa discutir uma resposta para esse tipo de pergunta. E a primeira coisa a dizer, visando atenuar a expectativa dolorosa dos médiuns, visando consolar, caso eles não atinjam os pincos chico-xavierianos da mediunidade. Se eles não conseguirem isso, eles precisam de consolo, porque eles vão se sentir fracassados. Então, a primeira coisa a dizer sobre isso é a seguinte: seria conveniente que você, médium em ação, lançasse uma vista de olhos sobre quais são as suas expectativas reais. Algumas você até já tem. Então vamos lançar olhos sobre quais são os obstáculos do seu caminho. O que é que existe que bloqueia você na sua tentativa de ser médium excelente? Quais são os adversários do caminho? Quais são os obstáculos a serem transpostos? Porque se você não tiver uma notícia disso,
você segue quebrando a cara e nem sabe que está quebrando a cara. Depois não atinge os objetivos pensados e pensa que fracassou. E pode não ter fracassado. Só que você não estava de olho no objetivo real. Qual é o verdadeiro objetivo, então? A que eu devo fixar-me? Então, este é o assunto da discussão. Quais são os obstáculos? Então, existem obstáculos físicos. Bom, vamos chamar de obstáculos externos e obstáculos internos. Entre os percalços e os problemas e desafios externos, nós podemos dividir em dois tipos. Os obstáculos externos derivados aos fatores naturais, por exemplo, frio danado, você não vai lá hoje. Um calor danado, você não vai lá hoje. Está chovendo muito, você vai faltar hoje. Adoeceu você, uma doença. Fala, hoje eu não posso ir. Uma doença de um parente, fala, não devo ir. Então, isso tudo é obstáculo externo ligado a intempéries e às circunstâncias da vida. Mas existem obstáculos externos ligados a pessoas. Por exemplo, seu marido não deixa você ir. Ou a sua esposa. Eu conheço alguns maridos que não vêm de jeito nenhum, porque a esposa não deixa. E ele aparenta ter um receio danado de apanhar lá em casa, porque ele, quando acontece isso, ele não vem mesmo. E outros maridos falam, não, mulher, eu dou um jeito lá, mas eu não posso deixar de ir. Resolve o problema de algum jeito. Esposas são mais frequentes terem problemas com maridos impeditivos. Maridos que não suportam que ela vá e tal, e ela não vem mesmo. Ou vem com dificuldade, falta muito e tal. Olha aí, obstáculos externos derivados de pessoas. Acho que ele voltou sozinho. É um obstáculo externo derivado de espíritos. Mas os obstáculos externos também podem ser devidos a espíritos. E quais são os espíritos que fazem obstáculo aos médiuns? Tem dois tipos de espíritos. Os inimigos do bem, que não são inimigos do médium, mas são inimigos do bem. E se você é um médium que começa a se destacar pelo esforço na produtividade lá no centro, seja na mediunidade, seja na caridade, seja nos esforços gerais ali a serviço do bem, que tudo isto faz parte da mediunidade. Então, quando o indivíduo começa a se destacar com algum valor, espíritos inimigos do bem logo se alvoroçam para bloquear o sujeito. Se a gente conseguir derrubar um poste, a lâmpada apaga. Se a gente quebrar a lâmpada, o pessoal vem e bota outra lâmpada. Então, melhor derrubar o poste do que quebrar a lâmpada. Então, eles tentam derrubar você, fazer com que você não vá. Eu converso com muita gente que fala assim, eu ia ao centro, estava empolgado para ir, mas aí me deu uma indisposição, uma coisa assim, como se eu não devesse ir lá hoje, e aí eu não vim. Então, isso aí é típico de algum espírito que não queria que você fosse. E nesse caso você devia fazer uma força danada para ir a si mesmo, porque frustraria o espírito. Outras vezes o espírito pode até produzir algum tipo de mal-estar, assim, para o lado de uma febre, uma febrezinha, uma dor de cabeça, uma coisa. Espíritos têm condições para fazer isso. E aí você não vem porque hoje você não está muito bom. Ora, é justamente hoje que você devia ir. Porque se você não está bom, ir ao centro é ótimo para você ficar bom.
É como: eu não vou ao hospital não, porque eu estou meio doente. Não vou não. Pois não, é justamente hoje que você está meio doente, vai lá, que lá é o hospital, vai ajudar você. Então, esta carga de empecilhos, que espíritos, inimigos do bem, que às vezes não querem mal a você não, só não querem que você vá fazer o bem, porque eles são inimigos de Jesus, inimigos do Allan Kardec, inimigos da casa espírita e etc. Eles não querem, então eles tentam bloquear você de ir lá ser útil. Espíritos inimigos do bem atingem muitos trabalhadores. Tem defesas boas, mas também tem facilidades boas que os médiuns dão a esses espíritos. Mas se não fosse por isso, os espíritos não conseguiriam demover você. Bem, agora tem uma outra classe de obstáculos, que são os problemas internos do médium, problemas ligados ao próprio sujeito. E destes, os inimigos de você, os inimigos do médium, pessoais, porque esses aí conhecem o sujeito e do passado e o procuram para desforço, vingança pessoal. E se o indivíduo está indo bem lá no centro, o espírito adversário seu vai fazer todo o possível para você não ir mais lá, porque isso vai fazer bem a você. E como ele não gosta de você, se ele tirar você daquele que faz bem a você, ele está tendo um lucro. Então, esses dois tipos de espíritos aí são os que perturbam: os inimigos do bem e os inimigos do médium. Eu ia falar nesses inimigos do médium, mas devia ter falado isso, foi bom você me lembrar. Eu ia falar agora na sequência, porque tem entre os obstáculos internos do médium, que o impedem que tratam de bloquear a sua subida no rumo do progresso pessoal e, consequentemente, progresso mediúnico. Quer dizer, você está a caminho de ser Chico Xavier, e tem muitos obstáculos que conspiram para você não chegar lá. A maioria da humanidade não chega nem um trilionésimo perto, porque esses obstáculos são muito intensos e não deixam o sujeito passar. Mas quando você não passar e não conseguir ser Chico Xavier, é porque os obstáculos não deixaram, porque senão você chegaria. Mas eu poderia chegar a ser Chico Xavier assim. Por que não? Mas o Chico Xavier não teve um preparo e tal, teve. Mas o que impede você também de ter tido? É capaz do Chico Xavier não ser mais velho do que você, em termos espirituais. Só que ele está na frente porque ele andou mais depressa. Bem, então, entre esses obstáculos externos, obstáculos internos, vamos citar dois. Um é a falta de cultura do médium. Falta de cultura é um obstáculo interno violento, porque o médium sem cultura, ele tem dificuldade com o fenômeno mediúnico. Quanto menos cultura ele tiver, mais dificuldade ele tem. Por isso que todos os espíritos, de tudo quanto é livro, desde o Allan Kardec, estão dizendo que é preciso do médium estudar para ele adquirir mais conhecimento, e quanto mais conhecimento ele tiver, mais vantagem ele leva no seu objetivo de crescer mediunicamente. É impossível crescer mediunicamente se você não tiver estudos favoráveis, estudos o mais completos possível.
Quanto mais esclarecido você for, melhor qualidade de fenômeno você está caminhando para produzir. Duas asas, Emmanuel no livro No Portal da Luz. Emmanuel no livro No Portal da Luz escreveu assim: duas asas levarão o homem à presença do Criador. Uma é a cultura e outra é a bondade. Estas duas o homem deve esforçar-se para conseguir desenvolver. Então a cultura não pode ser desprezada. Além do mais, o Espírito da Verdade escreveu para, e o Allan Kardec publicou no frontispício da obra fundamental: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este o segundo. E só tem 2 mandamentos, segundo o Espírito da Verdade. Para Allan Kardec falar para os espíritas, e ele falou. Então, quando nós receitamos estudo para os médiuns, nós não estamos brincando, não estamos. Sem estudo, o médium vai ter dificuldade no seu crescimento pessoal, que era grande objetivo para ele. Então, eu estava dizendo que dentro dos obstáculos internos, nós íamos citar 2. Um é a falta de estudo, e a outra é a luta que o médium desenvolve com o seu passado. Então, o grande inimigo do médium é o seu passado. Um passado que ele já viveu, já praticou, já desenvolveu. Agora, esse passado, cheio de falhas, cheio de culpas, cheio de procedimentos maus, este passado que está dentro do psiquismo dele, porque ele pode não lembrar o que fez, mas aquilo está lá, inscrito na mente dele. O passado culposo, o passado atrasado, o passado maléfico, isso está lá, dentro do psiquismo da pessoa. E este psiquismo, seja ele médium ou não, faz com que ele tenha grande facilidade de ser alcançado pela mente do mal, seja esta mente do mal encarnada ou desencarnada. Um médium com um psiquismo, com um passado psíquico muito pervertido, qualquer pessoa encarnada o prejudica, porque ele sintoniza facilmente com o mal. Olha só, o sujeito fala uma palavrinha com ele, ele se ofende, fica muito magoado. Por quê? Porque o psiquismo dele é assim, ele é melindroso, quer dizer, é o passado dele, ele trabalhou e construiu, lá dentro dele tem uma carga de receptores, de fatores maléficos. Vou dar um exemplo. No seu coração, no corpo humano da gente, o corpo da gente está cheio de receptores químicos para absorver substâncias químicas através desses receptores. Por exemplo, tem um hormônio no homem e na mulher, chamado testosterona. Ele é mais no homem do que na mulher, mas a mulher também tem muita testosterona. E a testosterona não é o hormônio do sexo, não. Ela beneficia o sexo, mas isso em terceiro lugar. Primeira coisa que a testosterona beneficia é o coração. O coração da gente tem mais receptores para a testosterona do que qualquer outro órgão no corpo humano. E quanto mais receptores tiver, melhor aquele órgão recebe testosterona. E a testosterona protege o coração, beneficia, fortalece, etc. Outro lugar que tem muitos receptores, muitos, para a testosterona, é no cérebro.
Então, na medida que o indivíduo vai envelhecendo, ele vai deixando de fabricar testosterona, isso após os 30 anos. Vai reduzindo a testosterona e o corpo dele vai se ressentindo pela falta. Vai enfraquecendo o coração, vai enfraquecendo o cérebro, etc. E tem receptores de testosterona nos ossos. Quando enfraquecer, ele vai enfraquecer os ossos, nos músculos e nas gônadas. Em quinto lugar vem o sexo. Vai enfraquecer o sexo também com a idade. Agora, suponha, isso é uma verdade biológica. Agora, suponha que você tenha receptores psíquicos nos seus órgãos psíquicos. Você tenha receptores para se ofender facilmente com agressões. Então o indivíduo faz uma agressão, você tem os receptores, você se sente agredido facilmente. Um indivíduo muito melindroso está carregado de receptores para agressão. Isso é o passado dele. É o passado dele, dentro dele, que está fazendo com que ele se... E produzido por encarnado. Agora, que prato cheio esse cara não oferece para o espírito? Principalmente se o espírito tiver conhecimento, que quanto mais conhecimento o espírito tem, melhor obsessor ele é. Se ele tiver conhecimento dos receptores psíquicos, ele vai pintar e bordar com você. Então diz aí no livro do Dr. Odilon, Odilon faz um resumo, eu aqui estou espichando mais, né, porque eu estou explicando. Então, o Dr. Odilon fala ali no livro que às vezes o médium, no próprio momento do fenômeno mediúnico, ele está lá pelejando para sintonizar com o benfeitor que está aqui ao lado dele ali, com os espíritos ali e tal, e ele está com a cabeça fervendo, porque através do passado e dos receptores psíquicos que ele tem para provocações maléficas, ele tem grande facilidade com o obsessor que está lá fora, lá na praça, lá, atuando nele e interferindo na cabeça dele para que ele produza quase nada ou seja perturbado durante o seu processo de beneficiar um espírito. Porque o médium é o grande benfeitor da sessão mediúnica, né? O espírito chega perto do médium e já começa a se beneficiar. Os benfeitores espirituais trazem o espírito para acoplar no médium, para o espírito se beneficiar. Agora, o espírito vai se beneficiar com a energia física do médium. Esse é um benefício que vai ter. Mas se beneficiará muito mais com a energia psíquica do médium. Se o médium puder agora sentir o espírito e ter pena dele, e se ele puder falar com o espírito mentalmente, este é o grande benefício que o médium fará. Agora, se o médium estiver ocupado pensando em problemas outros e tal, e tendo dificuldade ali, por causa do seu passado, por causa das suas más tendências, por causa dos seus maus impulsos, por causa da sua incompetência, da sua fragilidade de ordem espiritual, que estas coisas todas nós temos, más tendências, maus impulsos, lembre disso. Então, isto faz com que o médium não tenha aquela utilidade que ele podia ter na hora do fenômeno mediúnico. Então o médium podia servir 100%, ele vai servir uns 15%, ou 12%, ou 7%, ou 3%.
100%. Eu estou falando aqui em termos de possibilidade. Então o médium serve muito menos do que ele poderia servir. E o grande inimigo dele ali foi o passado dele. Afora os outros obstáculos, né? Os outros fatores externos, espirituais, inimigos da luz, inimigos de Jesus. Afora o mau preparo dele, geral no dia do trabalho, em doutrina espírita, em conhecimento de mediunidade, etc. Afora os grandes outros fatores externos, o pior inimigo do fenômeno mediúnico, que é o pior inimigo do médium, é o seu passado. Está isso aí, Reinaldo? Isso que eu estou falando está aí no livro, no capítulo? Bom, então, aí, agora o médium poderia falar o seguinte. O médium poderia falar o seguinte: escuta, é um abacaxi danado eu estar lá nesse esforço mediúnico meu. Eu tenho um passado danado de encrencado. Eu não tenho muito tempo para estudar, estou mal de cabeça. Não tenho tempo muito de me preparar, e nem muita vontade, nem uma tradição assim de me preparar para trabalho. Quer dizer, eu estou perdendo meu tempo lá no centro, na mediunidade. Já que eu sou tão frágil assim. E aí, que resposta nós vamos dar para este médium que fez esta pergunta? Fez essa pergunta por causa desse estudo, né? O estudo aqui leva à conclusão que o médium não está aproveitando quase nada. Aí o médium fala assim: bom, então eu tenho mais é que ficar em casa, vou perder tempo com isso não. Qual é a resposta espírita para isso? A resposta é a seguinte: olha, quem tem que andar 1000 passos, ao dar um passo, já não tem mais que andar 1000 passos, agora é só 999. Então, você não deve se desanimar com as dificuldades do caminho, porque Jesus está fazendo um empenho danado para criar condições para você progredir espiritualmente. E você tem muitos obstáculos para progredir. E se no meio dos obstáculos você resolver desanimar porque você não presta para nada, e você não é grande, não é competente, então você não vai sair do lugar. Não desanime não. Você nasceu para uma coisa e você está pensando que nasceu para outra coisa. Então convinha você se fixar na sua verdade espiritual. Você não nasceu para ser Chico Xavier. Mas eu queria. Eu sei que queria, mas não é esse o objetivo. Você não nasceu para ser Chico Xavier, nem Carlos Bacelli, nem médios aí de valor aí nesse mundo, nesse Brasil. E você nasceu para fazer o melhor que você puder dentro do esforço disponível, dentro das suas condições naturais disponíveis, que às vezes você tem muitas dificuldades sociais, mas com todas as dificuldades que tem, você nasceu para progredir espiritualmente. Não é para ser grande médium. Você nasceu para ser uma pessoa melhor. A mediunidade é um pretexto, uma alavanca de ajuda para você conseguir ser pessoa melhor. Na sua luta para ser Chico Xavier, sem você perceber, você está caminhando para ser pessoa melhor. E se você subir uns 2 ou 3 ou 4 degraus aí, nesta escada de ser pessoa melhor, você já triunfou bastante. Vamos supor que você
entrasse numa academia para exercitar-se bastante e depois virar um astro daquela modalidade desportiva, e aí você seria convocado para representar o Brasil nas Olimpíadas. E agora você tem o ideal de ganhar a medalha de ouro. Disfarçadamente você pode dizer que é para o Brasil, mas na verdade mesmo, a medalha de ouro não é para o Brasil, é para compensar o seu orgulho. Você quer uma medalha de ouro para botar no peito e falar: eu tenho medalha de ouro para o Brasil aqui. O Brasil é desculpa para ganhar mais prêmio ainda, para ganhar mais valor ainda. A medalha é para você. É você que ganhou a medalha, é você que vai ter todos os louros. O Brasil vai pegar uma caroninha muito leve aí na sua medalha de ouro e falar: o Brasil ganhou tantas medalhas, é o máximo que o Brasil vai ganhar. E você vai carregar essa medalha a vida toda e vai pendurar lá na sua sala. Aí é campeão na Olimpíada. É isso que você está querendo. Então você vai para a ginástica lá e vai para a academia fazer um baita de um esforço para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. E você faz. Só que tem muito obstáculo para você fazer ginástica. Você vai e tal, chega lá, não deu muito certo. A máquina lá está quebrada, no dia seguinte você volta, às vezes você não pode ir porque houve um problema com o trânsito, ou um problema com a sua saúde, ou um problema com o dinheiro, ou tem 1000 obstáculos que bloqueiam você, mas você vai a si mesmo. Então você não chega a ser bom naquela ginástica nem para ocupar um time de 5ª classe da própria academia. Quanto mais para ir para a seleção brasileira e para representar o Brasil. Você está longe dessa compostura. Mas você ainda continua lá na academia tentando fazer o que pode dentro das suas dificuldades naturais. E aí pergunta: já que você não pode ganhar a medalha de ouro, você vai desistir e falar que não vale nada ficar lá na academia? Porque você não está mesmo se candidatando para ser defensor da medalha brasileira? Aí você para com tudo. Fala: não pare não. Você, mas o que eu ganho com isso? Fala: você ganha uma baita de uma saúde. Porque tem 2 tipos de pessoa com saúde: aqueles que fazem ginástica e aqueles que não fazem. Os que não fazem são sedentários, vão morrer muito mais cedo. Vão ter tudo quanto tem encrenca dos ossos, dos nervos, dos músculos, etc. E os que fazem ginástica, estes vão ter, não ganham medalha nenhuma, mas tem um corpo sadio. Mais sadio do que o normal se ele não fizesse ginástica. Então não larga a academia não. Agora passando para os médios. Você não vai ser Chico Xavier, não vai ser Carlos Bacelli, você não vai ser nem Joaquim Peixoto ali. Mas você está lá fazendo o seu arrozinho com feijão. Embora você tenha muitos problemas até do passado e problema com os obsessores e tudo mais, mas você está lá. E cada vez que você vai e faz um pouquinho, você sobe um pontinho, que às vezes você não vê, mas você melhora um pouquinho. Cada palavrinha espiritual, cada palavrinha espírita, que você escuta lá no centro, que mexe com você um pouquinho, você sobe um pouquinho. Então, depois de muitos anos, você está até que bem bom, sabe? E se não fosse pela mediunidade, você não estaria nada bom. Chamando de bom esse tempo que você gastou lá no centro, correndo atrás da mediunidade, mas na verdade você estava ganhando, era na saúde espiritual. Você não nasceu para ser médium grande, você não nasceu para ser médium bom, você nasceu para ser pessoa boa. E a mediunidade pode ser talvez
um dos poucos mecanismos que você está usando para ser melhorzinho do que você era. E se você ficar melhorzinho, já está bem bom do que não ficar nem melhorzinho. Agora, se você puder lembrar de um conselho do Emmanuel, ele vai ajudar você. Diz ele assim: tente ser uma floresta, imponente e soberba, como a floresta amazônica. Tente ser a floresta. Mas se você não puder ser uma floresta, tente ser uma árvore da floresta. Uma árvore imponente, um jatobá, uma braúna, um carvalho, um pinheiro, um eucalipto. Tente ser uma árvore imponente. A melhor árvore que tem na floresta. Se você não conseguir ser uma árvore, seja um arbusto, mas tente ser o melhor arbusto. Por exemplo, uma mangueira, uma jabuticabeira, né, uma romanceira, etc. Seja o melhor arbusto que você puder ser. Agora, se você não puder ser um arbusto, seja uma haste de jardim, que dá algumas flores. A melhor haste que tem no jardim. Se você não puder ser uma haste, seja uma gramínea. Há os rios do chão, mas uma gramínea verdinha, bonitinha, que faz fotossíntese, alimenta um pouquinho de oxigênio na atmosfera do lugar. Seja a melhor gramínea que tem lá. Se você não puder ser uma gramínea, seja um musgo daqueles colado lá no chão, aquele lodo verde, que lá é musgo. Já viu aquele lodo verde que às vezes dá assim numa pedra? Seja um musgo, mas seja o melhor musgo que tem lá. Ou seja, meu irmão, tente florescer onde você for plantado. Aí você não erra, porque foi para isso que você nasceu. Você não nasceu para ser Chico Xavier. Seja você mesmo o melhor que você conseguir ser, sabendo que existem muitos obstáculos. E se você estiver consciente deles, você terá condições de fazer uma luta contra os obstáculos de modo mais intenso, de modo mais eficiente. Então lute contra as dificuldades naturais, mas não com aquele orgulho de vencer e triunfar e dominar e ser bom. Não. Lute para você vencer dentro de você. Isto é que é a pessoa melhor. E com isto, acreditamos ter abordado esse capítulo aí do livro. Formulamos votos para que vocês tenham hoje uma noite muito excelente, produtiva, com boa vontade, com carinho, não tentando ser melhor do que ninguém, mas tentando ser a melhor gramínea que tem lá na sua sala. Não competindo com os outros, não para ser melhor do que os outros, mas a melhor gramínea que você pode ser. Não a melhor gramínea do que os outros são. Eles não são gramíneas. Gramínea é só você. Os outros são arbustos, são árvores. Você não. Você é gramínea.
mas a melhor gramínea que você pode. Aí você subiu. E era só isso que importava. Porque na hora de dar conta lá adiante, você não vai dar conta do que os outros são, mas só do que você conseguiu ser. Ok. Então, vamos com Deus. Tenha uma ótima noite.